mais uma aula de matemática para os alunos dos anos finais, os nonos anos. Aqui, Briane, eu preciso me apresentar, né? Preciso. Eu me chamo Pedro Vitor, é um prazer inenarrável poder participar e lecionar essa aula para você, certo? É uma parceria aqui entre os professores de matemática da rede. Eu que vos falo, Pedro Vitor, Briane Mourão e nosso amigo Tiago também, que nos ajuda aqui na preparação das aulas, tá bom? Nessa semana estamos vivenciando aí os assuntos de sistema de equações, tá? Então vamos dar uma passadinha aí e destrinchar um pouco essa ideia de sistema e dos métodos também de resolução desses sistemas de equação, certo? Quem está me acompanhando aqui hoje é a professora Briane, certo? Vai dar os comentários dela e fazer as suas colocações referente ao tema, certo? Nosso amigo Tiago já está aqui dando um olá para você, para que a gente possa começar a nossa aula. E você sabe que a nossa aula tem um formato digital, tá? Onde você pode acompanhar essa aula através do celular, através do computador ou através da televisão, certo? Onde você pode acompanhar ao vivo e participar aqui conosco, certo? Para falar um pouco mais sobre essa questão aí da acessibilidade do aplicativo, como você faz para baixar, eu vou passar a palavrinha aqui para a Briane, que ela vai te dar aí todas as diretrizes para que você possa fazer o download do aplicativo. Olá, pessoal, tudo bom? Inclusive, eu acho que a próxima tela já era do aplicativo. Vê aí. É, isso aí. Então, gente, aqui a gente tem a intenção, né, de ter interatividade durante a aula para que vocês façam os comentários de vocês, tirem suas dúvidas, né? E aí a gente consiga contemplar isso ao vivo, tá certo? A ideia é que você consiga aí baixar o aplicativo no seu celular e utilizar como login a sua matrícula e a senha os 8 dígitos da sua data de aniversário. Deviam me ajudar colocando o QR Code ali na tela, já colocou, para você, de acordo com o sistema, né, Android ou iOS, estou vendo ali agora, Android ou iOS, você direcionar a câmera do seu celular, fazer o download e com essas informações vir aqui comentar com a gente, tá certo? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o sistema de equações. Eu já comecei com a aula ontem e o professor Pedro hoje vai dar continuidade falando um pouquinho sobre algumas técnicas de resolução. Então, se você tiver alguma dúvida, comenta que a gente vai estar aqui aguardando, tá bom? Show de bola, então é bastante importante, a gente fica bastante feliz aí com o comentário de vocês. Você sabe também que você pode acompanhar a nossa aula através do nosso canal no YouTube, certo? Lá você encontra não só essa aula, não só as aulas de matemática, mas também como todas as aulas de todas as outras disciplinas. Então acessa lá o nosso canal, tá? O Educa Recife, lá vai ter uma playlist, certo? A playlist do nono ano, onde você vai poder assistir todas as aulas e assistir também quantas vezes você quiser, enviando também o seu comentário lá no nosso vídeo, tá bom? E compartilhando também com o seu professor, tá? Você pode encaminhar esse vídeo para ele, para que ele possa também te dar um suporte em relação a isso, tá bom? Lá no nosso aplicativo também existe a trilha, certo? Através dessa trilha é onde você vai ver todos os conteúdos programáticos, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, que você pode acompanhar, certo? Através desse arquivo, através dessa trilha, todos os assuntos que estamos trabalhando nesta semana, certo? E o principal é que no final dessa trilha, você vai encontrar uma lista de exercício, tá bom? Então, encaminhe esse vídeo para o teu professor, leve essa ficha de exercício também, para que aquelas questões que você não conseguiu resolver, você leva para ele e ele te ajuda também, tá certo? Então vamos lá, vamos começar, vamos dar o start na nossa aula de hoje, falando aí sobre sistema de equação, certo? Então vamos verificar o que foi que a gente viu na aula passada, certo? A gente falou aí sobre a ideia de equações, certo? Falamos da ideia aí da formação, da união dessas equações, formando um sistema. Então você pode notar que tivemos o exemplo aí da bola de vôlei e da bola de basquete, certo? E você pode acompanhar que existem infinitas soluções para essas equações. Então eu tenho aí uma equação, certo? Com duas incógnitas, com dois termos diferentes, certo? E dois termos desconhecidos. Então, para a gente encontrar uma solução para essa equação, a gente pode encontrar aí infinitas soluções, tá? Por exemplo, eu tenho ali ó, a bola de vôlei mais a bola de basquete,
que deu igual a 30. Então, se a bola de vôlei for igual a 5, a bola de basquete é igual a 25. Se a bola de vôlei for 10, a bola de basquete é igual a 20. Então, você pode brincar com esses números aí e encontrar infinitas soluções. A mesma coisa para a equação de baixo ali, ó, quando eu tenho a bola de vôlei menos a bola de basquete é igual a 10. Então, eu posso colocar aí, por exemplo, como solução, a bola de basquete aí sendo 10 e a bola de vôlei sendo 20. Então, 20 menos 10 vai dar igual a 10. 25 menos 15 vai dar igual a 10. Então, você pode encontrar também infinitas soluções. Então, quando a gente analisa uma equação com duas incógnitas isoladamente, certo? Cada uma dessas equações vai apresentar aí infinitas soluções, tá bom? Mas, se a gente une essas duas equações, a gente consegue formar aí um sistema. Então, agora não vai apresentar mais infinitas soluções. A gente vai ter que encontrar uma solução que satisfaçam as duas equações aí ao mesmo tempo, certo? Então, o sistema de equação é justamente isso. É a união aí de duas ou mais equações. Como estamos aí introduzindo esse assunto para você, a gente tem aí a união de duas equações, cada equação apresentando aí duas incógnitas, certo? Então, como é que a gente faz para resolver um sistema de equação? E aí, ó, a gente viu, vocês viram aí na aula passada, algumas técnicas para resolver esse sistema de equação, certo? O primeiro foi o método da substituição. Então, aqui, ó, o Tiago já trocou aqui, né, a ideia aí do termo desconhecido da bola de vôlei para a bola de basquete, trocando por letras, certo? Por incógnitas, tá? Para trazer mais para o formato aí matemático, já que a ideia lúdica foi só para você entender como é que se dá aí um sistema de equação, certo? Então, eu tenho que y vai representar a bola de vôlei e w vai representar a bola de basquete. Então, agora eu construí aí um sisteminha, certo? Eu tenho aí, ó, y mais w igual a 30 e y menos w igual a 10, tá? E aí, a gente vai ver as técnicas para resolver esse sistema de equação, certo? Então, tá aí o sisteminha, bem bonitinho, certo? Então, para a gente resolver esse sistema aí pelo método da substituição, para a gente fazer esse método da substituição, o primeiro passo é a gente escolher uma das incógnitas e isolar, certo? Uma delas. Então, a gente vai escolher uma dessas duas equações aí, ou a de cima ou a de baixo, e vamos isolar uma incógnita, certo? De uma dessas duas equações. Pedro, pode ser a primeira? Pode. Pode ser a de baixo? Pode. Pode ser o y? Pode. Pode ser o w? Pode. Pode fazer o que você quiser, certo? Escolha uma das equações, tá? E isole uma das incógnitas, certo? Essa é a ideia. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar a equação de baixo, certo? E vou isolar a incógnita y. Vou deixar o y sozinho, certo? Então, fazendo esse isolamento aí, a gente aplica a operação inversa, né, da subtração, que é a adição. Então, aquele w que está negativo, a gente passa para o outro membro lá positivo. Então, agora, isolamos o valor de y, eu tenho que y é igual a 10 mais w, certo? Então, tá aí o primeiro passo. E agora, eu vou fazer a substituição. Esse é o método da substituição e é algo bastante intuitivo, né? A gente vai pegar essa equação que a gente isolou aí, o valor de y, e vamos substituir na outra. Pode notar que eu escolhi a equação de baixo para isolar o valor de y, então a substituição ela vai ser na equação de cima, certo? Se eu escolhesse uma incógnita para isolar na equação de cima, a substituição seria feita na equação de baixo, tá joia? Então, ó, a gente sabe que y é igual a 10 mais w. Então, o que é que a gente vai fazer aí? Vamos pegar a equação de cima, tirar aquele y lá e no lugar do y a gente vai colocar 10 mais w, certo? Porque a gente, quando isolou, não encontrou que y é igual a 10 mais w. Então, vamos fazer essa substituição aí, ó, tá? No lugar do y, lembra como é que estava lá? Estava y mais w igual a 30. Agora, a gente tirou o y e colocou o 10 mais w. Então, agora eu tenho uma equação, certo? Com apenas uma incógnita. Dá para a gente descobrir
qual é o valor dessa incógnita, tá? Então, eu tenho aí, ó, que 10 mais W é igual a 30, certo? Então, fazendo o isolamento aí dessa incógnita W, a gente consegue encontrar o seu valor, certo? Então, eu tenho aí, ó, que W mais W é igual a 2W, certo? E esse 10 que está positivo, a gente passa lá para o outro lado negativo. Então, vamos ver como é que vai ficar aí. Vamos ter W mais W, né, que eu já falei que é igual a 2W, e o 10 passou negativo, então ficamos aí com 30 menos 10, certo? Então, o próximo passo aí, ó, a gente vai ter que 2W é igual a 20, tá? W mais W é igual a 20. Então, se você tem aí dois números que são iguais, que somados dá igual a 20, a solução aí já é bem intuitiva, né? Você já consegue encontrar aí que o valor de W ele é igual a 10. Então, ó, já clareou aí, né? Das duas incógnitas que a gente tem lá naquele sistema, a gente já encontrou o valor de uma incógnita, certo? Que é o valor de W. E agora, para encontrar o valor de Y, basta a gente substituir. A gente não viu, quando isolamos aí a incógnita Y, a gente não viu que Y é igual a 10 mais W, certo? E W é igual a quanto? W é igual a 10. Então, fazendo essa outra substituição, a gente vai ter que o valor de Y ele é igual a 10 mais 10. Então, Y é igual a 20. Então, pelo método da substituição, encontramos aí os dois valores, tá? Tanto o de Y quanto o de W. E aí, a gente pode fazer uma verificação para saber se essa solução aí está correta, se está tudo certinho com a solução que a gente fez pelo método da substituição, certo? Então, quando a gente efetuar aí a substituição lá nos valores, deixa eu voltar aqui rapidinho, quando a gente fizer a substituição lá nos valores, né, a gente vai encontrar aí a verificação para esse sistema de equação, certo? A gente viu que Y mais W é igual a 30, então, ó, W é igual a 10 e Y é igual a 20, então, se eu somar esses dois valores, 20 mais 10 vai dar igual a 30. E depois, a gente viu que Y menos W é igual a 10. Então, ó, se eu subtrair esses dois valores, né, 20 menos 10, vai dar igual a 10. Então, está correto aí a nossa solução, tá bom? Então, para resolver aí um sistema de equação pelo método da substituição, basta a gente isolar uma das incógnitas e substituir na outra equação. Aí a gente encontra uma incógnita, depois encontra a outra, tá joia? Vou passar a palavrinha aqui para a Briane rapidinho, para ela fazer as suas considerações relacionado a esse método de solução. Primeiro, já queria parabenizar toda a equipe de matemática, nesse caso especial o professor Pedro, porque quando a gente vai dar aula de sistema, é muita coisinha que a gente fala e passa, e letra, e incógnita, é muito engraçado perceber o cuidado que a gente tem quando está falando sobre isso, né, Pedro? Para a gente não se confundir. Mas vamos lá, gente, fazendo só aqui um apanhado de informações, porque a gente vem conversando sempre, aqui no nono principalmente, sobre a reação em cadeia dos conteúdos, né? De ministrar aulas em outras turmas e perceber, por exemplo, a aula da semana passada pode ser aplicada nesse contexto aqui no nono ano. Então, primeira coisa é reforçar que lá no YouTube você tem aulas anteriores falando sobre equações, sobre o sistema de equações também, que dá para você dar uma revisada, tá certo? E aí eu anotei aqui algumas coisas para a gente começar a comentar. Quando eu tenho uma equação e eu tenho duas letras nessa equação, Pedro até reforçou bastante, né? Olha, eu tenho a soma que dá 30. Então, se a soma vai dar 30, eu posso achar dois números de várias maneiras que relacionados um com o outro através da soma dá o número 30. Porém, quando a gente tem uma outra equação, a gente monta um sistema, né? A gente diz ali, ó, eu vou tentar achar uma solução que seja aplicável tanto em uma quanto em outra equação. Então, o que a gente está fazendo aqui é achar uma dupla que funcione tanto na primeira quanto na segunda. Até vi agora Pedro procurando aí para a gente fazer, de fato, a verificação, porque é isso que a gente vai ter que conferir. Se aquela solução que a gente descobriu, ela se aplica tanto na primeira quanto na segunda. Uma solução que vale para as duas ao mesmo tempo. Então, para a soma da 30, eu tenho várias duplas. Para a subtração da 10, eu tenho outras tantas duplas. Mas que a soma em um de 30
e a subtração de 10, então tem que ser, nesse caso aí, uma dupla específica, né? A gente teve o 20 mais o 10 que dava o 30 e o 20 menos o 10 que dava o 10. Então essa é a solução para que as duas equações tenham os mesmos valores, tanto para o W quanto para o Y, tá certo? Então é importante a gente dar para você esse norte. Quando você tem essa informação de uma única equação, você pode achar infinitas soluções. Mas quando você tem duas equações, cada uma com duas incógnitas, que são as mesmas, inclusive, a gente vai ter que encontrar ou tentar encontrar uma solução que funcione nos dois ao mesmo tempo, tá certo? Uma coisa sobre o método da substituição, né? Reforçando sempre, você vai escolher uma equação. Dessa equação, você vai deixar uma das letras que você escolher sozinho. Aqui a gente deixou o y primeiro, substituímos tudo mais, e no finalzinho a gente voltou para achar quem que era esse y, mas você pode escolher qualquer letra de acordo com a sua conveniência, tá certo? Lembrando que a substituição tem que ser feita em uma outra equação. Não adianta a gente deixar em evidência, né? Deixar uma letra sozinha numa equação e utilizar a mesma equação que a gente deixou em evidência para fazer a substituição. Não vai dar certo, tá bom? Então, você tem duas equações, escolhe uma, deixa uma letra sozinha e substitui na outra equação. Então, é importante reforçar isso. Uma ideia importante é sobre operações inversas, né? Na ideia da operação inversa, a gente deu uma aula umas semanas atrás, até brincamos que a gente estava dando aula de equação para os sextos anos. E de fato era, só que não era a equação desse formato que vocês estão vendo agora. De toda forma, a gente já induz esse pensamento de como que a gente vai descobrir um valor desconhecido. E a gente verificou aqui que a estratégia é utilizar a operação inversa para que a gente consiga deixar uma das letras sozinhas, tá certo? Então, acho que eu me estendi muito, não foi? No comentário. O professor Pedro fez assim, ó. Então, eu vou voltar com ele, gente. Foi só um ponto de atenção que eu acho bem importante reforçar, tá certo? Vai lá, professor, para não tomar muito seu tempo. Bom, pessoal, vamos agora para o segundo método, né, de resolução de um sistema de equação, que é o método da adição. Então, para o método da adição, você precisa ter muita atenção, tá, de como você vai fazer para resolver esse tipo de problema. Então, acompanha aqui comigo, ó. Peguei o mesmo sistema, tá, para mostrar para você que eu vou resolver por outro método e que no final a gente vai encontrar o mesmo resultado. Então, acompanha aqui comigo essa técnica de resolução aí pelo método da adição. Então, no que consiste esse método da adição? Consiste em, quando a gente somar essas duas equações, tá? Quando a gente fizer a soma dessas duas equações, a gente vai eliminar uma das incógnitas. Então, quando a gente soma, eliminamos uma incógnita, aí a gente volta para aquela ideia lá de substituição. A gente vai ficar com uma equação com apenas uma incógnita. E aí a gente encontra o valor dela, certo? E depois volta para encontrar o valor da outra incógnita, do outro termo desconhecido, certo? Mas, Pedro, como é que dá essa ideia aí de quando eu somar, eu vou eliminar uma incógnita? Acompanha aqui comigo, ó. A gente vai somar o y com o y, certo? E vamos somar o w com w. E a parte numérica também a gente vai somar, certo? O 30 lá com o 10. Então, essa soma ela é feita na vertical, tá? As letras semelhantes a gente vai efetuar a soma, certo? Então, para a gente fazer essa soma aí, tá? A ideia é que quando a gente efetue essa soma, a gente consiga eliminar uma das incógnitas, certo? Como já foi falado aqui. Então, observe o seguinte, ó. Partindo desse pressuposto, a gente tem essa definição aí, certo? De que monômios semelhantes, certo? Monômios simétricos, eles são eliminados, tá? Primeiro, o que são monômios simétricos? Monômios simétricos, pessoal, é isso aqui, ó. Observa aí, ó. Eu tenho aqui o W, certo? Positivo, e o W negativo. Eles são monômios simétricos. Eu tenho aqui agora, ó, o mais 2W e o menos 2W. Eles são monômios simétricos, certo? Então, o que são monômios simétricos? Você vai pegar um monômio, certo? A parte numérica e a parte literal tem que ser a mesma e o sinal ele tem que ser oposto, um positivo e o outro negativo. Então, isso é o que acontece aí com os monômios simétricos, tá? Então, menos 2W mais 2W são monômios simétricos,
menos 6W com mais 6W são monômios simétricos, então a parte numérica tem que ser igual, a parte literal, que é a incógnita, tem que ser igual e os sinais têm que ser opostos. Então, quando eu tenho aí monômios simétricos, quando eu efetuo essa soma aí, certo? A gente consegue eliminar essas incógnitas, certo? É a mesma ideia lá da subtração ou da soma de monômios, tá bom? Se tu tem 7x e retira 7x, eles são monômios simétricos, então a resposta disso aí vai dar igual a 0, certo? Então, a ideia é de que quando você vai resolver o sistema de equação pelo método da adição, precisa ter lá um monômio simétrico, para que a gente efetue, certo? Esse corte e elimine essa incógnita, tá bom? Então, você pode notar aí, ó, que os sinais eles são opostos, certo? Ó, o mais com o menos, parte numérica igual e parte literal também igual, certo? Então, quando a gente efetuar essa soma aí, a gente vai eliminar esses valores, tá bom? Então, a resposta disso aí vai ser igual a 0, quando a gente efetuar a soma. Então, voltando lá para o nosso sistema, a gente vai efetuar a soma dessas incógnitas. Pode notar que o valor de y ali, ó, eu tenho y em cima e y embaixo. Parte numérica é igual, né, que é igual a 1. Quando não aparece nada do lado da letra é porque é igual a 1, certo? A parte literal também é igual, né, que é o y, sendo que os sinais eles não são opostos. Os dois estão aí positivos, certo? Já o w, a gente tem aí, ó, monômios simétricos. Um está positivo e o outro está negativo. Então, quando a gente efetuar essa soma, esse monômio aí w ele será eliminado, certo? Então, efetuando a soma aí dessas duas equações, a gente vai ter como resposta o seguinte, ó. Aqui eliminou, vai dar igual a 0, certo? E o y mais y aí, ó, vai dar igual a quantos y? Vai dar igual a 2y, certo? Então, y mais y é igual a 2y e o 30 mais 10 vai ser igual a 40, tá bom? Então, a gente vai ter aí, ó, uma equação, como eu falei para você, uma equação com apenas uma incógnita. Eu tenho que 2y é igual a 40, certo? Então, se 2y é igual a 40, cada valorzinho de y aí, ó, vai ser igual a 20. Você poderia utilizar a operação inversa, como o Briane falou, o 2 que está multiplicando passa para o outro membro lá, dividindo. Então, 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, encontramos aí o valor da primeira incógnita pelo método da adição. E agora, Pedro, para a gente encontrar a outra incógnita, o que é que a gente faz? Basta a gente efetuar a substituição. A gente não já sabe aí o valor de y, vamos encontrar agora o valor de w. E aonde é que eu faço essa substituição, Pedro? Substituir na equação de cima ou na equação de baixo? Tanto faz, tá bom? Aonde você substituir vai dar o mesmo valor, tá? Então vamos substituir aí nas duas para mostrar para você que vai dar o mesmo valor, tá bom? No lugar do y, eu vou colocar aí o valor 20, porque encontramos aí que y é igual a 20. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Vamos ter 20 mais w igual a 30 e 20 menos w igual a 10. Então, pensa comigo aí, ó. 20 mais w. 20 mais quanto é igual a 30? E 20 menos w. 20 menos quanto dá igual a 10? Então, você pode notar aí, ó, que o valor de w, nos dois casos aí, ele é igual a 10, certo? Então, encontramos aí novamente a solução desse sistema, certo? Encontramos aí que o y é igual a 20 e o w ele é igual a 10, certo? Encontramos aí a solução para esse sistema, certo? Então, na próxima aula, a gente vai continuar aí verificando e resolvendo alguns exemplos referente a sistema de equação. Porque observa comigo aqui, ó, a gente resolveu um probleminha, resolvemos um sistema de equação em que já os monômios aí já estão simétricos, tá? Vou voltar aqui para você notar, ó. A gente já tem ali, ó, o mais w e temos ali o menos w. Esses monômios já estão bem bonitinhos, bem simétricozinhos. Quando a gente efetuar essa soma,
a gente já encontra aí a resposta que vai eliminar a incógnita W, certo? Mas, na próxima aula, a gente vai ver um probleminha, certo? Em que, quando a gente montar esse sistema de equação, esses monômios eles não estarão simétricos. E o que é que a gente vai fazer para resolver esse sistema, a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Vou passar a palavra para a Briane, para ela fazer suas considerações finais e se despedir de vocês. Bom, gente, é incrível perceber como que a gente está cuidadoso, né, de passar informação sobre o sistema, da ordem das operações que a gente está realizando e das duas técnicas que foram ensinadas até agora. Como a gente está dando essa liberdade para você escolher qual técnica você se afeiçoa mais para fazer aí a resolução do sistema, tá certo? Mais na frente, como o professor Pedro falou, né, na próxima aula, a gente vai verificar que as duas técnicas continuam sendo válidas, porém, algumas vão ser mais convenientes do que outras, dependendo do caso que a gente for verificar dentro do sistema de equações, tá certo? Então, muito obrigada pela presença. Pedro, eu vou passar a palavra de volta, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Isso mesmo, pessoal. Você pode notar que todos os caminhos levam para a mesma resposta, tá? Então, você vai ver que em um probleminha de sistema de equação é melhor resolver pelo método da substituição, em outro probleminha vai ser melhor pelo método da adição, certo? Então, na próxima aula, vamos resolver esse probleminha aí, ó. No estacionamento existem carros e motos, num total de 30 veículos, certo? E nesse total aí de 30 veículos, a gente vai ter também um total de 80 pneus. E a pergunta que fica é, quantos carros e quantas motos existem, certo, nesse estacionamento? Me despeço por aqui, um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.